página de hoje, a página de hoje, a página de hoje, a página de hoje. Deus é energia cósmica, universal, que habita dentro de você e de tudo que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que fortalece e vivifica. Vamos pedir, então, eu nem sei quem está aqui, Olívia, ou não sei, para fazer a prece? Jorge, pode ser? Quem pode fazer a prece? Adriana. Está aberto, Jorge. Abriu agora, abriu agora. Abriu. Abriu. Vamos lá então, pessoal. Vamos concentrar, acalmar um pouquinho, relaxar. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande mestre, nossa luz e nosso guia, a espiritualidade superior dessa casa, que nos abençoe nessa noite e que a gente pode ter um estudo de muito aproveitamento e de evolução espiritual para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo aí? Fazer igual a Ana Maria. Sim, está todo mundo ouvindo. Ótimo, beleza. Então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, rapidinho. Né? Vocês estão vendo aí o compartilhamento? Ainda não. Então, espera aí. Cadê? Onde é que está isso, rapaz? Agora, é um negócio sério. Está chegando, agora está chegando. Chegando. Cadê? Só o seu computador, o arquivo ainda não. Você tem que abrir o arquivo agora. Está abrindo o arquivo, está subindo. Desculpa aí, pronto, show de bola. Estamos indo? Pronto, lá? chegou, agora chegou. Valeu. Show de bola. Vamos lá. No capítulo 18 do Evangelho, nós estamos no subtítulo Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 12. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não lhes cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou as que leem escrita por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, item 9. Eu vou ler tudo. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Que Jesus significasse que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e eram com efeito os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, será muito pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados.
pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, essa é a parte final desse tópico, e nós podemos perceber que aqui na primeira parte, o médium, ele, mais do que ninguém, recebe uma comunicação por escrito, recebe uma comunicação psicofônica, comparece às reuniões mediúnicas, lê, ouve, vê as situações, ouve mensagens, e etc, etc, etc. E acha que é para os outros. Complicado isso, né? Porque por mais que a gente queira comentar, quando a gente está numa reunião Zoom, quando alguém vai fazer um comentário, né, seja do grupo, seja aquele que fez o estudo, etc., tal, tem sempre alguma coisa para dizer para nós. É a mesma coisa. Nós não podemos dizer que não enxergamos. Nós somos aqueles espíritos que vêm. E que se nós não fizermos o que tem que ser feito, nos tornaremos cegos. Não no sentido que nós ficaremos cegos da vista, mas que haverá uma consequência para a não utilização de todo esse talento que Jesus está colocando na nossa mão. Por isso que ele disse, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Ou seja, se você desconhecesse o que você está vendo, desconhecesse o que está sendo falado, você realmente não teria pecado. Mas como vocês mesmos, fariseus, dizem que vêm, então, na realidade, vocês estão no pecado. Quando ele diz que vai fazer os cegos verem, era não só na parte material, que ele estava curando os cegos, como também ele estava mostrando aquelas pessoas que não tinham conhecimento, não estavam entendendo os conhecimentos, ele estava renovando os conhecimentos de Deus a eles. E, quando ele diz que vai fazer os que vêm virarem cegos, logicamente que não é pelo lado material, ele não ia cegar ninguém, mas ele disse na parte espiritual aos fariseus, olha, vocês estão vendo as situações, sabem do que estamos falando, mas vocês não fazem. Então vocês se tornarão cegos, apesar de verem. E isso se dá hoje também. Nós podemos até ver isso na parábola do semeador. Né? Por que o Espírito será muito pedido? Porque é a parábola dos talentos. E se nós aproveitarmos, será dado. Quando ele diz o primeiro cuidado do espírito sincero deve ser procurar saber se os conselhos que os espíritos dão não tem alguma coisa que ele diga a respeito, eu até aumento. O primeiro cuidado é saber que sempre haverá alguma coisa que nos diga a respeito. Não tem ninguém, a não ser os missionários que vêm para cá, os espíritos superiores, que não possa aproveitar alguma coisa do Evangelho de Jesus. Não tem como. Todos nós somos o público-alvo de qualquer conselho sincero, de qualquer boa mensagem baseada no Evangelho. Quando o Espírito diz aqui que o Espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que faculta e também o número de escolhidos, nós vamos lembrar que lá na introdução do Evangelho, os Espíritos vêm dizer que a ideia deles era fazer algo sobre a moral de Jesus, para que pudesse ser atingida a todos, seja qual fosse a religião. E que essas instruções dos Espíritos eram justamente a benesse dos céus para que todos pudessem progredir. Então não há ninguém que possa dizer que não tem nada a respeito quando vai numa reunião Zoom, ou não ouve uma palestra espírita, quando vê alguma coisa numa missa, ou qualquer outro local, que fale em Deus corretamente. Sempre será aproveitado a todos nós. Eu vou lembrar que a finalidade da mediunidade, lá no livro Diretrizes de Segurança, é, antes de tudo, uma oportunidade de servir, uma bênção de Deus, que faculta manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio, podemos ter não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, isso a gente já tem, mas o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu futuro espiritual e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que precederam na viagem de volta à erraticidade, trazendo informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele absorve do contato mantido com os desencarnados. Tantos aqueles desencarnados que já são mais evoluídos, que nos trazem a sua experiência, os seus conselhos de diversas formas, diversos relatos para que nós possamos entender, como aqueles que sofrem e dizem, olha, eu fiz isso e a consequência foi essa. É um alerta para todos nós. Por isso que o conselho é para todos. Vamos lembrar aqui nosso querido Divaldo,
que uma certa vez perguntou a Joana por que ela nunca lhe dedicara uma mensagem particular, endereçada especialmente a ele. Joana informou-lhe: estranho a indagação, porque tu has de ter notado que eu só escrevo na segunda pessoa do singular. Sempre que o faço, dirijo-me a ti. Quando tu publicas, os outros aceitam se quiserem, mas a mensagem é dedicada a ti, para que nunca digas que não sabias. Eu já escrevi mais de 2.000 mensagens por tuas mãos. Apresentei-as para a tua conduta, para a tua vida. É sempre tu. No livro A Veneranda Joana de Anjos. Que Deus nos abençoe. Abram os Mário, grupos. você terminou? Já, abram os grupos. Você tem que fechar o compartilhamento aí da sua máquina. Opa, Porque ainda está compartilhada. Opa, perdão, deixa eu ver aqui onde é que está. Nada. Aí, valeu. Eu tirei. Já tirei, Mário. Sim. Podem começar os grupos. Adriana, agora vai os grupos. Sim. O grupo Ivone Pereira, não tive tempo de anotar quem ficou. O primeiro grupo ficou. Foi eu, E ficou de o comentar. João e a Leila. Eliane? Sim. Então, vamos lá, Eliane. Pode comentar. Boa noite, pessoal. Assim, a gente sempre está... A mensagem nesses parágrafos aqui é que a gente sempre está querendo apontar, né, os erros do outro, dar conselho ao outro como ele deve fazer, conduzir, mas, na verdade, a gente tem que fazer isso primeiro com a nossa vida, né? Fazer a correção dos nossos atos, das nossas condutas, da nossa maneira de viver e deixar o outro fazer a correção da vida dele, né? Tirar o cisco a trave do nosso olho e não ficar o tempo todo querendo tirar o cisco lá do olho do colega, né? E mais do que tudo, quando a gente está na caminhada, nessa caminhada aqui, né, de espíritas, a gente tem que viver verdadeiramente na caridade, mas assim, se entregar e não querer aparecer. Até brinquei com o pessoal lá na sala, virar a última bolacha do pacote, querer ser apontado como aquele médium que recebe psicografia, o espírito tal, porque ele é melhor, porque ele é um grande palestrante, porque ele sabe se colocar, sabe falar muito bem, porque o que importa não é ele saber falar muito bem, se ele é articulador, se ele não é. O que importa é o trabalho que ele está fazendo, né? Que Jesus deseja que a gente faça pelo outro, né? A caridade, é isso que importa. Não importa, a Leila falou, não importa se você é um grande homem letrado ou uma pessoa sem estudo, analfabeto, que não sabe. A minha mãe não sabia assinar o nome, mas como a Leila falou, que a mãe dela era, a minha também era. A minha mãe era uma grande sábia, ela sabia exatamente como ela deveria agir com cada filho, cada situação, e ela não deixava a discórdia tomar conta das nossas relações. Muito embora acontecesse, mas ela fazia tudo para isso não acontecer. Foi isso que nós entendemos. Muito bom. Muito bom, Eliane. O que importa é a sabedoria, né? Muito mais que o conhecimento. Obrigada, minha amiga.
A gente passa para o grupo Meimei. Quem ficou responsável pelo Meimei? Eu, Adriana, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Esse texto do Evangelho trouxe para a gente justamente a mensagem que já vem sido falado tanto esses dias, orar e vigiar, né? Para que a gente não caia no orgulho, justamente o espírita não é para, mesmo que tenha os dons, né, que são abençoados, como a gente vem sempre escutando de vocês e até mesmo pelo Evangelho. O primeiro endereçado é você mesmo. Até mesmo um de nós, quando a gente recebe um estudo, o que quase todo mundo fala? Poxa, esse estudo foi muito importante para mim mesmo. Então, a mensagem, como está falando aqui, dos espíritos, você tem que tirar o que está sendo falado para você, né? E o Roberto até mencionou que numa situação, numa passagem que foi relatada, Eurípides estava debaixo de uma árvore e foi subindo e encontrou Jesus. E Jesus chorava e ele perguntou por que Jesus chorava e ele falou que era porque, principalmente, se ele estava chorando, qual era a causa dele estar chorando? E ele falou que era porque quem deveria segui-lo, quem deveria escutá-lo, não representava, né? Não fazia o que estava sendo oportunizado. Então, assim, para que a gente entenda que todas as formas de comunicação que a gente está recebendo, palestra, livro, mensagem, às vezes é uma mensagem de um amigo, não é para você se preocupar assim, como o Roberto bem colocou. Meu sogro deveria ouvir isso, minha cunhada deveria, se minha vizinha estivesse aqui para ouvir isso. Não, é a gente mesmo, é se modificando, sendo exemplo, porque aí a gente vai conseguir fazer a diferença mesmo, para que as pessoas entendam a grandeza do que é você caminhar no Evangelho. Muito bom, Sônia. Cada um fazendo a sua parte, né? Deixando de querer dar lição na vida do outro, né? Faça só a sua parte. Muito bom, Soninha. Obrigada. A gente passa para o grupo Emmanuel. Quem ficou de falar pelo grupo? Pelo Emmanuel. Talvez tenha sido o meu grupo e o da Ana, porque eu não guardei o nome da sala, não. Se ninguém se identificou... Ou então o meu do Fevinho e da Jane. Também não guardei, não, o Jorge. Então a prerrogativa é sua, cara Evaldo. Fale você. Não tem problema. Eu e Fevinha votamos para a Jane falar, porque ela estava na nossa sala, né, Jorginho? Fevinha. Tá. É unanimidade. Vocês querem ouvir a minha voz de locutora? Falarei. Glória Maria. Acho que é um grande momento, né? A gente sempre repensar, sempre passar a matéria. Fechou o microfone, Jane. Como dizem os espíritos, todas as vezes que o estudante, né, ele não avançou na matéria, ele tem que fazer reforço, que é o nosso caso. A gente está constantemente em reforço de matéria porque a gente ainda não alcançou de forma verdadeira o que a gente precisava alcançar. Às vezes por desatenção, por descuido. Então vem a espiritualidade e fala, a mensagem que a gente envia é para vocês. E quanto mais vocês fazem reforço de matéria e muitas vezes são indiferentes com o que está sendo passado pelo Evangelho e por Jesus há tanto tempo, né? Um dia vai ser cobrado. Tudo aquilo que a gente tem o direito de ter com qualidade e que a gente não dá o valor, né, o sentido o suficiente, a gente perde um dia o direito de ter, né? A gente vem conversando sobre isso. E ali pontua, quanto mais se é dado, mais será cobrado. Por isso o Evangelho, por isso o cotidiano de informações para que a gente vá, mas não peques mais, né? Diminua a incidência de equívocos, considerando todos os recursos que paulatinamente são direcionados ao nosso ser. Já falei. Muito bom. Vocês queriam ouvir minha voz, excelente, né? reflexão. Te pegaram, hein? Conseguiram. Eles me pegaram mesmo. Vamos lá. Vamos para o grupo Herculano Pires. Muito bom, Jane. Obrigada. Quem vai falar pelo Herculano?
Não, é o Jorge. Jorge, vamos lá, Jorge. Vamos lá, deve ser isso aí. Bom, o recado desses parágrafos é direto para a gente, espírita, né? Não tem nem dúvida que está escrito lá, vocês espíritas, né? E a segunda coisa que a gente conversou, eu e Ana, é a responsabilidade, porque o espiritismo, como dito nos parágrafos anteriores, eu acho que por mim também, ele democratizou a informação. São milhares de centros, milhares de mensagens, centenas de livros, dezenas e centenas de médiums, né? Então, a gente não pode dizer que não sabe. É impossível a gente dizer que não sabe. E muito da gente será cobrado. E essa reflexão aí que o Mário passou, da Joana de Anjos, que é uma frase que está no filme dela também, foi o que a minha filha falou para mim, minha filha é espírita, mas de outra casa, quando ela viu o meu livrinho, porque essa história do meu livrinho é muito bonito, muita gente se comove, muita gente que já recebeu adora, mas será que eu estou fazendo tudo que está naquele livrinho lá, ou eu só estou pedindo que vocês façam o que eu escrevi? Essa é uma reflexão que eu sempre tenho. E eu tenho certeza que aquilo que está no livrinho foi escrito para mim, não foi escrito para vocês, não. Exatamente aqueles capítulos que eu escrevi lá, o que eu só fui a mão que escreveu, aquilo é exatamente onde eu tenho que melhorar. E essa é a consciência que a gente tem que ter. É isso que eu e a Ana conversamos. Muito bom. Estão conversando e pegando os pontos importantes mesmo dessa página, desse finalzinho desse capítulo. Muito interessante. Já te mandei a música aí, tá? O link. Vamos lá. Passamos para o último grupo, Bezerra de Menezes. Então, é o grupo da Sâmia, né? Sâmia, Olívia. Olá. Quem vai falar? Olá, boa noite a todos. Então, eu já falei que as paredes entre as salas que dividem é meio fina, porque o Jorge falou em responsabilidade e a Olívia também. E, na verdade, eu acho que é isso mesmo, né? É a responsabilidade da gente obter essas informações, essas comunicações, e a gente reconhecer que muitas vezes não é somente para o outro. A gente tende a achar que tudo é para o outro e não percebe o que é para a gente, o que acontece conosco. A gente também tem que olhar os ciscos, né? No nosso olho, aquele bem miudinho, a gente quer sempre olhar o do outro. E a gente falou muito também em relação à humildade, porque eu acho que o fato da gente querer atribuir ao outro, falta a humildade de reconhecer que nós ainda somos aprendizes e continuaremos sendo aprendizes. Quando a gente acha que sabe tudo, aí o negócio complica. E eu até separei aqui uma frase de Sócrates, né? Que ele dizia assim: quanto mais você sabe, mais você percebe que nada sabe. E, na verdade, é que é para a gente continue buscando, né? Como ele diz aqui, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelo espírito, alguma coisa que possa dizer respeito. Então, que a gente possa seguir nessa busca sempre, sem achar que sabe de tudo. Muito bom. Não sabemos nada, como Sócrates, é exatamente isso. Porque se a gente se coloca ali, a gente quer continuar no aprendizado, aquele que na verdade não é nunca o melhoramento. Muito bom, Sâmia. Alguém quer falar? Adriana? Deixa eu passar alguma coisa para a gente. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, tem um trechozinho que fala assim: se Deus aprouver chamar um de nós nesse momento, a gente olha para trás, será que nós precisamos perdoar alguém ou ser perdoado, né? Mas é bom que a gente fazer essa reflexão sempre. Tem um casozinho que o Marconi, nosso amigo, contou uma vez no culto, que falou da seguinte maneira: falou que um espírita e mais 2 companheiros encarnados chegaram no plano espiritual, tinha uma fila enorme. Aí, nessa fila, eles encontraram uma senhora, uma fila muito grande. Encontraram uma senhora, foi perguntar à senhora, falou assim: para que essa fila? Essa fila é para entrar no céu. Você é mesmo, pô. Mas nós, eu espírita e outro evangélico, palestrante, etc., nós não vamos ficar nessa fila também, nós estamos lá na frente. Estava conversando com o outro, fazendo: o que a gente vai fazer? Vai lá na frente ver, como é que vai fazer? Não. Bom, vamos agradecer primeiro essa senhora, né? Porque ela foi muito solícita.
senhora, qual o número da sua... É senha para entrar? É senha. Qual o número da sua senha? Ela falou, 4.590, por exemplo. Pô, isso tudo? É, isso tudo. Poxa, nós não vamos lá para o final dessa fila. Aí ela falou assim, mas desculpa, eu sou fulano de tal. Eles se apresentaram e ela falou assim, e a senhora, qual o nome da senhora? Meu nome é Madre Teresa de Calcutá, né? Para lembrar a gente de que... Muito bom. As palestras, né, os nossos ouvidos, né, que nós estamos falando é para nós primeiro, né? Que nós possamos fazer essa reflexão. Muito bom. Excelente, César, sua contribuição final aí. A gente agradece muito a todos pelo estudo que foi feito hoje, apesar dos problemas. Podem me ouvir? Sim, sim. Sim. Então, a gente fecha. Eu vou pedir ao Zé. Zé, você está por aí para fazer a prece final? Libera aí seu microfone, meu amigo. Zé? Pode falar. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, Boa Senhor, noite. por permitir-nos, mais uma vez, que estivéssemos aqui reunidos em vosso nome, para participar desse banquete espiritual, que é nos ofertado todos os dias. Essas informações que a nós é direcionada, que não deixemos que o nosso orgulho nos segue e não vejamos os ensinamentos que a nós é trazido. Acharmos que esses ensinamentos, essas observações é para o outro, mas, na verdade, é para a gente. Não vemos o argueiro no próximo, mas que possamos observar a trave que está em nossos olhos e que aproveitemos desses ensinamentos para a nossa evolução espiritual, para o nosso conhecimento, e que possamos, Senhor, assimilar esses ensinamentos e divulgá-los a todos que precisem. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, muito ao Mário pelo estudo que fez, né? Sempre tão direto, prático, a todos que participaram das salas. A gente teve um probleminha com a internet, o Mário gravou, e eu pedi passe a música, então, para ele. Como o Zé falou, né? Esse banquete nos é servir, que possa pensar no sempre a servir. É a música que ele tocar. Pode ser, Jário?
Faça parte da família Clube de Arte. Bom, acho que conseguimos terminar com louvor. Obrigada a todos pela compreensão, pela paciência e pela ajuda. Isso aí. Foi um ótimo estudo. Unidos venceremos. Até o relógio parou, né? E parabéns, olha, e parabéns e gratidão ao grupo que conseguiu botar a Jane para falar, porque ela pula para um lado, pula para o outro. Eu já tentei uma porção de vezes, mas eu tento botar a Jane, ela pula fora. É que ela ficou... Olha, verdade, eu também esse acho, milho gente. estava Muito difícil bom, de Bé. fazer pipoca. Olha aqui, Olivia, toda vez que a Jane entra, eu paro o estudo, faço uma votação para botar a Jane, ela pula fora, entendeu? Ela só queria ficar nos olhos, nada de boca. Jane, o ciúme é humano. Não, é porque não é Jane, é Jordete, gente. É Jordete. Ela veio disfarçada, mas não adiantou, não. Isso aqui é fenômeno mediúnico, a incorporação aqui, ó. Jordete está aí, não foi a Jane. Não adianta levar o nome de outra vida, não, que a gente descobriu. Mas eu agradeço o carinho. Mas eu falei porque é fevereiro. Fevereiro, né? Isso, É dia 19, né, Jane? É mês de Evaldo também aí. Ela tá no celular, eu acho. Agora, Jane, Obrigada. você tem que lidar com o ciúme, tá? Então, boa noite, gente. Tá vendo, César? Tá vendo, César? Ô, Jane, dia 19 eu vou lá no Cefac comer bolo dia 19, hein, Jane? É bolo fluídico. Não, nada disso.